Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que nos preparou e nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui podendo falar do amor de Deus e da misericórdia do Senhor Jesus. Eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus e pedir licença para que eu entre junto com o Espírito Santo que toma a minha frente, aleluia, para levar a palavra do Senhor Jesus. Ei, assim como Deus me fez uma promessa quando eu ainda era criança, o Senhor também fez essa promessa na tua vida. O que você está fazendo para interagir com a obra de Deus? Aleluia, o que você está fazendo para fazer algo para Deus? Eu quero dizer, através do Espírito Santo, que mais uma vez Jesus Cristo te encontrou. E hoje Deus tem uma palavra para nós de transformações. Seja qual for o teu problema, a tua situação, o Senhor, Ele pode resolver. Entregue todos os teus problemas a Deus, porque o poder e a autoridade está no nome de Jesus Cristo. E operando Deus, quem impedirá? Não tem demônios, não tem conflito. Aleluia, o Senhor é poderoso para transformar a tua situação. Então, por isso, entre dentro do teu quarto em um local. Aleluia, dobre os teus joelhos e fale com Deus. Fale, Senhor, eu estou aqui porque eu ouvi falar que o Senhor existe. Eu preciso do Senhor. E o Senhor te convida hoje. Procure uma igreja mais próximo da tua casa e aceite Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da tua vida, porque se eu, você, estamos aqui hoje, foi porque alguém nos criou. E quem nos criou? Deus Todo-Poderoso, aleluia, que entregou Jesus, aleluia, como cordeiro, para que fosse perdoado os meus e os seus pecados. Somos todos pecadores, mas tentamos caminhar juntos, um ajudando o outro, para tentar entrarmos no céu, para chegarmos no céu. Por isso eu me arrependi de todos os meus pecados e tomei uma decisão de servir a Jesus, de amar a Deus, de entregar a minha vida, o meu destino, o meu caminho nas mãos do Senhor, sendo obediente e ouvinte à voz do Senhor. É o mesmo que Deus pede para você hoje, aleluia. Ele quer transformar esse olhar, esse semblante de tristeza em alegria, essa perturbação, essa tristeza, essa dor pela perca, pela traição, aleluia, esses conflitos internos, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor hoje liberar a cura na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar e pedir para que o Senhor tome a frente dessa obra, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eis-me aqui. Peço que o Senhor tome a frente desta obra, pois sem o Senhor eu nada posso fazer. Estou aqui em obediência ao Senhor, por isso quero dar o melhor de mim. Se faça presente, ó Pai, e visita essa pessoa, e que essa pessoa que está, seja quem for, assistindo esse vídeo agora, Senhor, possa ser tocado de uma forma pelo Senhor como nunca foi. E que ela se lembre, ele se lembre, esse adolescente se lembre que o Senhor o encontrou hoje. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Jeremias. O capítulo é o 29, amém? A qual o título da palavra do Senhor diz assim: a carta de Jeremias aos cativos de Babilônia. Então aqui Jeremias, ele vai entregar, aleluia, uma carta aos cativos de Babilônia, que se inicia a palavra dizendo assim: e estas são as palavras da carta de Jeremias. Então, quais são as palavras ditas por Jeremias? O profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciões dos cativeiros, como também aos sacerdotes e aos profetas. Então, ali Jeremias, ele enviou cartas aos restos dos anciões, dos cativeiros, como também os sacerdotes e a profetas, e todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Aí o versículo 2 diz assim: depois que saíram o rei de Jeconias e a rainha, e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém. Aí o versículo 3: pela mão de
Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Euquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo, então assim disse, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então a carta que foi enviada foi dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados e que fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Aí o 5, edificai a casas e habitais, e plantai jardins e comei dos seus frutos. Aí o 6, tomai mulheres e gerais filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai às vossas filhas marido, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e vão vos diminuais. E não vos diminuais. Aí o 7. E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Aí continua o 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós. Glória a Deus. E nem os adivinhos, e nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais. Porque os 9. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Glória a Deus. Então aqui no capítulo 29 de Jeremias envia uma carta ali avisando, né, ao povo, tomai mulheres, gerai filhos, tomai mulheres para os vossos filhos, ou seja, uma palavra de conforto, uma palavra de edificação, uma palavra de esperança, porque no capítulo 28, Jeremias, ele teve um pequeno confronto com um falso profeta, e esse falso profeta se chamava Ananias, e ele dizia, aleluia, ele fazia, tinha sonhos, ele passava, tinha previsões e adivinhações que não eram da parte de Deus, então ali levou o povo a um outro caminho. Então, ou seja, quando damos ouvido a pessoas que não são de Deus, quando recebemos conselhos que não são pessoas direcionadas por Deus, há um embate que pode transformar nossa vida ao oposto, ao contrário do que Deus tem para nós. Assim como antes de Jeremias ir até o rei Ananias e combater as falsas revelações, os falsos sonhos que vinham levando o povo de Babilônia a um outro caminho que não era de Deus. Então houve um confronto, mas Ananias, ele não quis ouvir o profeta que foi enviado por Deus, que foi Jeremias. Então Jeremias, ele disse ao rei Ananias, ali no capítulo 28, que Ananias iria morrer, né? E aconteceu que Ananias ali, ele morreu porque ele estava indo contra a palavra, ele estava levando ao povo a um caminho que não era do Senhor. Então, de repente, hoje, você que está assistindo esse vídeo se encontra em uma situação que você ouviu conselhos de pessoas que te levaram a um destino que não era o destino, o caminho de Deus. E hoje você sofre sem saber o que fazer, porque a decisão que você tomou foi errada e agora não tem o que fazer. O Senhor está, aleluia, enviando essa palavra para nós hoje. Aleluia, glória a Deus, nos exortando e nos ensinando e nos dando uma nova oportunidade de recomeçar, assim como diz no capítulo 29, aonde, aleluia, morreu o rei Ananias, assim como o profeta Jeremias profetizou através do nome do Senhor, do Deus Jesus Todo-Poderoso, e se cumpriu a profecia. Então ali Jeremias, ele relata que uma profecia, quando provém de Deus, tudo há de se cumprir, e o que não provém de Deus, então essa profecia, essa revelação, ela não se cumprirá. Então a profecia que Jeremias entregou, que ele falou através do nome de Deus, ali se cumpriu. Morreu o rei Ananias por falar em vão, falar
passar revelações e visões e recados que não são do Senhor. Então, se deve tomar muito cuidado. Aleluia. De repente, você que está assistindo esse vídeo também pode ser, aleluia, alguém que está entregando uma revelação, uma profecias, falsas revelações, falsas profecias, falsas visões e conduzindo uma multidão ao abismo, desviando o povo da verdade. O Senhor também fala hoje através da palavra, para que pare, porque o Senhor, assim como usou o profeta Jeremias para falar com o profeta Ananias, o Senhor também está falando com você. Pare, ou algo há de acontecer, porque o Senhor está a intervir os falsos profetas. E de repente você é alguém que foi enganado, que foi mal induzido por uma profecia, por uma revelação que você recebeu, e que você, na sua inocência ali, tomou seriamente uma decisão onde mudou todo o seu destino, da tua história e da tua vida. E hoje você sofre por essa revelação, por essa profecia que você recebeu, por esse conselho. Mas o Senhor diz, através da palavra, aleluia, que a sua maior revelação está na palavra. E que se a profecia se cumpre, ela é de Deus. Se ela não se cumpre, esse profeta, ele não falou em nome de Deus. Então, glória a Deus, aleluia. Então aqui no versículo 29, aleluia, as coisas vão mudando, né? Porque ali Jeremias enviou cartas aos cativos de Babilônia, aqui no capítulo 29, e as coisas começaram a melhorar ali para o povo, né? E Jeremias falou, não dê ouvidos a falsos profetas que falam no nome de Deus, mas Deus não enviou. Então, se ouvir o que diz, o que fala Deus através da palavra, tudo começará a caminhar conforme a vontade do Senhor. Então o Senhor nos fala hoje para ouvir o que Ele tem para dizer para nós. A maior revelação, a maior profecia está na palavra de Deus. Não confiais, não acreditais em falsos profetas, em adivinhos, porque Deus, Ele fala conosco, Ele nos dá sonho, Ele nos dá entendimento, quando temos uma intimidade com o Senhor, quando andamos em obediência a Deus. Então aqui no versículo 20, no capítulo 29, Jeremias, ele reforça, né, no versículo 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganes os falsos profetas que estão no meio de vós. Ou seja, Deus, ele nos orientou através da Bíblia que há no meio de nós, né? E que não é para nós nos enganar, não nos enganar, porque no meio de nós haverão falsos profetas e adivinhos. E Deus hoje nos ordena, não dê ouvidos a eles, nem o que eles dizem a nós, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, diz Deus, e eu não os enviei. Então, de repente, você é alguém que está precisando de uma resposta do Senhor. O Senhor diz que a palavra de Deus, ela é a maior revelação. Cria uma intimidade com o Senhor. Aleluia. Toda sua dúvida, entregue a Deus. Você mesmo pode dobrar os teus joelhos e entregar as suas dúvidas a Deus em oração. E crer que o Senhor vai te dar a resposta de alguma forma. Porque se você não acredita nisso, então você não acredita na existência de Deus. Ainda que não podemos vê-lo, podemos senti-los e viver milagrosamente uma vida que sabemos que se não fosse Deus, não estaremos vivendo essa vida, não estaremos acontecendo tantos milagres. Ou seja, é pela existência de Deus. Aleluia. E o 11 diz, porque eu bem sei os vossos pensamentos, que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, de repente, você está aflito, você está sobrecarregado, e o Senhor hoje ele traz uma palavra de esperança. De repente foi isso que você ouviu de alguém, de um profeta, de uma revelação que você recebeu, e você está em conflitos, você ficou entristecido sem saber o que fazer. Então aqui diz Deus, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós.
diz o Senhor, pensamentos que é de paz e não de mal, para dar os fins que esperais. Então, o Senhor aqui Ele nos dá uma esperança diante desse conflito interno que estamos passando, gerando dúvidas. O Senhor Ele diz que há um pensamento bom e de paz. Aí o versículo 12: então me invocareis e ireis, então me invocareis e ireis e orareis a mim e vos ouvirei. Olha aí, ó, o Senhor disse, então se você orar, aleluia, me invocar, eu te ouvirei e vou te dar o discernimento, algo que está tão aí te trazendo umas confusões. O Senhor há de trazer clareza. Aí o 13: e buscar-me-eis e me acharei, quando buscares de todos o seu coração. Glória a Deus. Então, precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Orar, crer que Ele está aqui, que Ele está do nosso lado, que Ele está nos dá uma saída a isso que estamos vivendo, e que tudo é para a glória do Senhor. O que importa é que estejamos preparados para a vinda do Senhor como com filhos. Então o Senhor diz, aleluia, glória a Deus, para tomar, gerai filhos, tomai mulheres, ter maridos, tenham filhos, multiplicai-vos, né? Então o Senhor, Ele tem uma esperança para você, uma vida, aleluia, glória a Deus, abençoada e de paz. Não aquela vida de fachada para mostrar na internet ou nas redes sociais, não aquilo que é superficial, não. É uma coisa, algo concreto. O Senhor tem uma mudança de vida. Glória a Deus. E o Senhor pede para nós hoje não darmos ouvidos aos falsos profetas, nem os adivinhos, porque a maior revelação está na Bíblia, na palavra de Deus. E que se há alguém, aleluia, que está falando, dizendo que é Deus e não é Deus, o Senhor também tem um tratar hoje com essa pessoa. Então é necessário que separe imediatamente com esse comportamento, porque Ananias era um falso profeta e ele morreu no 7º mês, assim como Jeremias, que foi enviado por Deus como profeta de Deus, profetizou, se cumpriu a profecia de Deus. Ou seja, se a profecia, a revelação não se cumpre, ela não é de Deus. Se cumpre, esse profeta falou em nome de Deus. Glória a Deus. Então, aquietai-vos o vosso coração. Se foi uma decisão que foi tomada errada, um destino que acabou sendo, aleluia, completamente mudado, e hoje não sabe o que fazer, porque foi algo que você ouviu, que você acreditou na sua inocência, mas o Senhor nos orienta, não deis mais ouvido. Confie em mim, leia a Bíblia. Se me buscares de todo o coração, me achareis, se orares, porque eu tenho pensamentos bons e de paz, para dar o fim que desejais. Amém? Então, que ficamos com essa palavra, que possamos hoje nos tornar íntimos de Deus, amigos de Deus, crer sim que Ele está conosco, está caminhando conosco, e que não há ninguém que tenha mais poder do que Deus, que damos a Ele hoje respeito. Eu peço em nome de Jesus, respeito a Deus, porque Ele é o nosso Criador, amém? Então não use o nome de Deus em vão, não entregue profecias de Deus em vão, revelações de Deus em vão, não leve um povo a um destino oposto do que Deus tem para as pessoas, porque hoje Deus vai tirar esse povo do cativeiro, vai tirar esse povo desse lugar e vai dar, aleluia, alegria, paz, família, aleluia, esperança, porque aquilo que foi tirado, essa pessoa em nome de Jesus vai buscar Deus de todo o coração, vai orar e vai encontrar a paz, e o destino será liberado em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus por essa palavra, porque temos um Pai e damos a Ele respeito, aleluia, glória a Deus, e o Senhor nos honrará, o Senhor cuidará de nós, porque acreditamos que somos obra do Criador, que somos filhos de Deus e que estamos aguardando a vinda do nosso Rei Jesus a nos buscar. Se você é um
povo que espera pela vinda de Jesus Cristo, eu quero dizer para você que Deus hoje mudará o seu destino, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Senhor Deus, eu te agradeço por essa palavra. Que se em algum momento eu dei ouvido a pessoas ou situações, ou ouvi algo, Senhor, que não era do Senhor, e de repente tomei uma decisão errada, eu peço que o Senhor me perdoe. Que no nome do Senhor Jesus Cristo a minha vida possa ser liberada por todos os planos e projetos que o Senhor tem para mim. Porque eu sei que os pensamentos do Senhor são bons. Senhor, eu oro por essa pessoa que de repente tomou uma decisão errada. Senhor, peço que tenha misericórdia. Que o Senhor ajude em nome de Jesus. Glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.